Olá, pessoal. Chegamos a mais uma aula de matemática. Nosso tema de hoje, classificação dos ângulos. Nossa aula número 15. Na aula anterior, conversamos sobre ângulos. O que são ângulos? Revisamos alguns conceitos geométricos, como reta, semirreta e segmento de reta. Definimos o que é ângulo, como que a gente mede, que por sinal esqueci de falar, geralmente a gente usa o esquadro na medida de graus, ok? Comentei com vocês o que são ângulos consecutivos, que são aqueles que compartilham o mesmo lado, certo? A nomenclatura de ângulos, sempre eu vou usar um ponto de uma semirreta, o vértice no meio e o ponto da outra semirreta, sempre nessa ordem, sempre o vértice no meio e sempre o vértice com um acento circunflexo, ok? Bom, os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Como vocês viram na última aula, a gente mede os ângulos em graus. O ângulo que vocês já conhecem é o ângulo reto, que mede 90 graus, ou seja, essa quina aqui, ó. A quina perfeita é o ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Ou seja, está aqui a minha quina, o ângulo de 90 graus. Qualquer ângulo que seja, está aqui, ó, menor que isso aqui, está aqui o ângulo de 90 graus. Qualquer ângulo menor que isso aqui é um ângulo agudo. Enquanto qualquer ângulo maior que 90 graus, ou seja, está aqui o 90 graus, qualquer ângulo que tenha abertura maior é um ângulo obtuso, ok? Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 graus. Ângulo reto, 90 graus. Aqui nós temos, ó, um esqueminha para vocês lembrarem. O ângulo reto, como vocês já conhecem, e o símbolo dele, ok? Que é esse quadradinho aqui, com uma bolinha no meio. Medida de um ângulo reto é 90 graus. Ele é representado por um quadradinho com um ponto no centro. Todo o ângulo que é menor que 90 graus, aqui, ó, o ângulo de 90 graus está representado aqui. Qualquer ângulo menor que isso, como esse daqui, por exemplo, é chamado ângulo agudo. Enquanto no ângulo obtuso, ó, o ângulo de 90 graus está representado aqui, ó. O meu ângulo, marcado aqui, ó, passou de 90. Portanto, ele é um ângulo obtuso, ok? Não se esqueçam disso. 90 graus, reto. Menor que 90 graus, agudo. Maior que 90 graus, obtuso, ok? Tá. E se ele ficar deitadinho, bonitinho? E aí? Só existem essas nomenclaturas? Não. Nós temos também o ângulo raso, não sei se vocês já aprenderam, que mede 180 graus. Imagine a seguinte situação, um compasso. Eu posso supor que as hastes do compasso são minhas semirretas. Então eu consigo fazer vários ângulos com ele. Se eu deixar o compasso totalmente aberto, eu tenho um ângulo de 180 graus. Esse é chamado ângulo raso, ok?
Bom, mede 180 graus. As semi-retas formam uma reta, ok? Elas formam uma reta. São duas semi-retas partindo do mesmo ponto em direções opostas. Formam uma reta. O outro é o ângulo nulo. Imagina que as duas semi-retas partem do mesmo ponto na mesma direção. Tá aqui, ó. Tem uma semi-reta aqui. Coloco outra semi-reta partindo do mesmo ponto, seguindo o mesmo caminho. Vai formar algum ângulo aqui? Não. Então, nós temos um ângulo nulo, cuja medida é 0 graus, ok? Lembrem-se disso, pessoal. 180 graus, ângulo raso. 0 graus, ângulo nulo. Novamente aqui, ó. Sem ser nas imagens lá. O ângulo ACB tem 180 graus. Portanto, ele é um ângulo raso. O ângulo AOB é um ângulo nulo. Por quê? Eu não tenho nenhuma abertura aqui entre as duas semi-retas. Portanto, mede 0 graus. Lembrem-se disso, pessoal. Bom, vamos trabalhar esse exemplo aqui, ó. As ruas Netuno e Vênus, vamos localizar elas. Rua Netuno, Rua Vênus. São perpendiculares entre si. Perpendiculares, vocês lembram o que é? Gente, isso é um conceito muito importante que vocês têm que ter já decorado na cabeça. Sempre que vocês verem perpendiculares, são duas retas ou segmentos de retas ou semi-retas que formam um ângulo de 90 graus, ok? Formam um ângulo reto. Portanto, eu sei que aqui, ó, está formando um ângulo de 90 graus. E as ruas Marte e Netuno formam entre si um ângulo de 35 graus. Vamos achar a Rua Marte. Marte e Netuno. Entre si. Então, entre elas. Esse ângulo aqui mede 35 graus. Quanto mede o ângulo agudo formado pelas ruas Marte e Vênus? Quanto mede esse ângulo aqui, gente? Lembra da última aula? O que eu sei sobre ângulos consecutivos adjacentes? Vocês lembram? Que meu ângulo maior, o que envolve os dois, é o resultado da soma desses aqui. Portanto, esse ângulo mais esse ângulo vai dar esse, que eu sei que mede 90 graus. Esse mede 90. Esse mede 35. Quanto vai medir esse? Que operação que eu faço? De 90, eu tenho 35. Falta quanto? Tá, peraí que essa aqui eu tenho que fazer de cabeça também. $55, é isso? Acertei? Isso aí. Portanto, deixa eu só confirmar, gente. Pera aí, que o professor tá meio caduco hoje. Isso mesmo, 55. Se eu tiver errado, vocês fazem na calculadora aí, gente. Portanto, esse ângulo entre a Rua Marte e a Rua Vênus mede 55 graus. Vamos prestar atenção em duas coisas aqui.
dois ângulos cuja soma dá 90 graus, ok? Pensa nisso, parte muito importante. Dois ângulos cuja soma dá 90 graus. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Outra situação que eu tenho. O esquema abaixo representa a rampa de acesso da entrada de um prédio, ok? Tá aqui, ó. Aí eu tenho uma rampa para entrar num prédio aqui. Qual é a inclinação? Ou seja, a inclinação é o ângulo formado entre a rampa e o chão. Não é isso aqui não, tá? É entre a rampa e o chão. Em graus dessa rampa. Bom, lembra disso, sempre que falar inclinação, rampa com o chão. Se eu tenho 160 graus aqui, e eu sei que isso aqui, ó, é o chão normal, quanto que mediria esse ângulo total aqui, ó? E aí? Se ele forma uma reta, eu sei que o ângulo é 180 graus. Se é 180 graus, eu já tenho 160 graus aqui. Qual vai ser a inclinação da rampa? Que operação que eu faço? De 180, já tenho 160, falta 20 graus. Portanto, a inclinação dessa rampa será 20 graus. Ok, gente? Vamos analisar uma coisa aqui, ó. Dois ângulos que a soma dá 180. O exercício anterior nós tínhamos dois ângulos que a soma dava 90. Esses dois casos têm um nome especial. Ó, dois ângulos são chamados complementares. O que são complementares? Se a soma das medidas dá 90 graus, que é o nosso primeiro exemplo. Por exemplo, 20, 70, 20 mais 70, 90 graus. Portanto, são ângulos complementares. Outro exemplo, o nosso 35 com 55. A soma dá 90, ângulos complementares. Agora, se a soma dá 180, e outra coisa importante, tá? Sempre dois ângulos, tá? Não 3, 4, 5, 6, não. Somente dois. Dois ângulos são chamados suplementares, se a soma das medidas é 180. Por exemplo, 50 graus com 130, 180 graus, suplementares. Nós dizemos que 50 é o suplemento 130, ou tanto faz, 130 é o suplemento de 50, ok? Complementares, soma dá 90. Suplementares, soma dá 180. Além disso, eles podem compartilhar, como foi os dois casos, de um lado. Além deles serem complementares ou suplementares, eles são adjacentes. O que são ângulos adjacentes? São ângulos que, além de serem suplementares, também são consecutivos, um colado no outro. Recebem o nome de ângulos adjacentes. Ok, pessoal? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Lembrem-se de todos os conceitos que estudamos hoje. O que são ângulo reto? 90 graus. Ângulo agudo,
menor que 90. Ângulo obtuso, maior que 90. Ângulo raso, 180 graus. Ângulo nulo, 0 graus. Dois ângulos são chamados complementares, se a soma dá 90. Dois ângulos são chamados suplementares, se a soma é 180. Se eles são suplementares e também são consecutivos, eles são chamados ângulos adjacentes. Além de suplementares, um colado no outro, são ângulos adjacentes. Façam anotações, pessoal. Escrevam no caderno cada uma dessas definições. Isso é muito importante, principalmente para vocês decorarem essas nomenclaturas, ok? E anotem também o que é perpendicular, tá? Retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. Então essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Estudem em casa, façam as anotações, tirem dúvida com os tutores, ok? Até a nossa próxima aula, gente.